A extrema-direita está crescendo no mundo todo, inclusive movimentos neonazistas que crescem até mesmo em povos que não faz sentido, como ucranianos, russos e até aqui no Brasil. Muitos autores tentam explicar o porquê isso está ocorrendo, especialmente se podemos chamar esses movimentos neofascistas. Então nesse vídeo eu vou apresentar uma teoria que não só explica o porquê isso está ocorrendo, mas também que mostra que sim há uma semelhança na raiz, na origem desses dois fenômenos, a extrema-direita atual e o nazifascismo do século XX, e que explica por que eles tendem a se assemelhar cada vez mais e como combatê-los. Se interessou? Então fique por aqui. Eu sou o biólogo Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também da análise política. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Agora você já fez isso, então vem comigo. Olá Homo sapiens, mais um vídeo aqui no canal. Depois de uma longa parada voltei, agora falando de política e de um assunto tão espinhoso como esse. Mas para ficar claro, eu primeiramente vou discutir o que foi o fascismo, usando especialmente como base a filosofia do Roger Griffin, com foco maior no nazismo. Depois eu vou falar por que eu acredito que o nazismo faça mais sucesso do que o resto dos fascismos e a influência dele atual. Depois eu vou falar dos atuais movimentos de extrema-direita e por fim apresentar uma teoria um pouco mais pessoal da relação de ambos e como combatê-los. Pessoal, não deixe de nos ajudar comprando alguns dos nossos produtos com apostilas para concurso. Vou estar com o link aqui na descrição ou nos mandando um pix de qualquer valor para o e-mail biologiapoliticacampanha@gmail.com, tá? Esse é um trabalho aqui totalmente voluntário, não ganhamos dinheiro de partido, empresa nem nada, então se puder nos ajudar, nos ajude e contribua para esse trabalho poder crescer e melhorar cada dia mais. Bom, então vamos começar do básico. Fascismo é um termo que é usado normalmente para se descrever ideologias e movimentos políticos que surgiram lá no século XX e ou foram inspirados em tais, em especial na Itália de Mussolini e Alemanha de Hitler, sendo que o termo foi cunhado pelo próprio Mussolini. O problema dessa prática é que estamos falando de movimentos e fenômenos historicamente bem diferentes. Mesmo o nazismo, que foi realmente muito inspirado no fascismo de Mussolini, tinha diferenças muito grandes e muito particulares. Por isso, até hoje, sequer existe um consenso sólido sobre as definições de fascismo, tendo no máximo uma listagem de algumas características comum a todos eles, mas que até outros movimentos ou regimes podem ser semelhantes também. Outro detalhe é que os regimes fascistas eles agiram de maneira diferente ao longo da história. Por exemplo, Hitler foi modificando o conceito de ariano e até criando o título de ariano honorário para incluir os japoneses na sua ideologia racial. Já o Mussolini começou sendo extremamente opositor ao comunismo e alinhado às potências capitalistas, mas com o tempo se tornou cada vez mais crítico ao Império Britânico, ao capitalismo, e quando foi derrubado do poder chegou a dizer que o fascismo foi deturpado por conservadores e burgueses e propôs mudanças semelhantes ao socialismo na economia no que sobrou lá da República Fascista. Devido a isso, o Griffin, que é um professor britânico que se destacou justamente por admitir esse problema da alta diversidade dos fascismos, porém ele criou uma definição mais profunda e mais focada na causa do fascismo. Então, segundo ele, o fascismo é uma ideologia radical e modernista que busca superar o fracasso da modernidade através da realização da unidade nacional e da regeneração da comunidade, apelando para emoções políticas, culturais e espirituais que transcenderiam as divisões de classe e partido político. O fascismo busca instaurar um novo ordenamento político baseado na autoridade do líder, no culto ao Estado e na mobilização das massas populares, através da criação de uma nova cultura política baseada no mito e na tradição e na utilização da violência e da guerra como meios para alcançar seus objetivos. Veja que é aqui que mora a chave da teoria dele, né? Ele entende o fascismo como um movimento revolucionário, no sentido de querer modificar radicalmente o sistema atual e criar um sistema completamente novo. Eu sei que isso pode parecer difícil, porque nós normalmente associamos revoluções como coisas boas, mas o termo ele se refere apenas a mudanças muito rápidas, ou em sociologia, a mudança de um governo ou regime através de um levante popular. O Irã atual, por exemplo, foi criado por uma revolução islâmica. E o fascismo se oporia, na verdade, à modernidade, que na definição dele seriam os valores gerados pelo iluminismo e desenvolvidos até o seu sucesso no século XX. Que seriam basicamente o secularismo, a democracia, direitos universais, especialmente para minorias, o racionalismo, etc. E veja que isso faz bastante sentido quando a gente olha para o contexto que se formou o nazifascismo, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa ainda possuía monarquias centralizadas tradicionais, além de nações baseadas na etnia e religião. Potências republicanas, como os Estados Unidos, eram a exceção, e as verdadeiramente democráticas, como também os Estados Unidos e a Inglaterra, eram a minoria. Além disso, o mundo passava por mudanças culturais, sociais e tecnológicas muito rápidas, fazendo com que
vários grupos fossem perdendo poder, como a religião, a aristocracia, e as pessoas começavam a ficar cada vez mais confusas, porque as certezas do passado estavam sendo contestadas. Lembra alguma coisa? Bom, e aí teve a Primeira Guerra Mundial, que levou a que vários países derrotados fossem forçados a se tornarem repúblicas ou democracias, que foi o caso, por exemplo, da Alemanha e da Itália. Claro, também houve questões econômicas, como a crise de 29, decisões políticas e eventos aí que impulsionaram esse processo. Porém, os fascistas usaram tudo isso, mas especialmente a insatisfação popular e da elite contra essas mudanças e o desejo a voltar a um passado mais estável. Por isso que o fascismo é de extrema direita, porque ele prega uma volta ao passado e uma afirmação de valores tradicionais. Porém, ao mesmo tempo, o fascismo é extremamente revolucionário, porque o que ele criou, o que ele queria criar era algo totalmente novo, um super-homem, uma nova nação ou coisa parecida. Por isso não é um movimento conservador de fato. Bom, tudo isso explica, inclusive, por que o fascismo então foi tão plural. Porque apesar de todos eles serem uma resposta à modernidade, ou quase todos, cada um gerou uma resposta para isso de acordo com a sua cultura e história. Porém, todos estavam querendo derrubar os valores recém-estabelecidos. E entender isso é que mora a chave de entender a força do nazismo. Porque assim, se você reparar bem, a gente fala muito mais em filmes, livros, histórias, jogos do nazismo do que do fascismo Mussolini. Porque não faz sentido. Mussolini foi o primeiro. E pior, o nazismo é extremamente mais influente que o fascismo de Mussolini, tanto na sua época quanto agora, infelizmente. Por exemplo, na Alemanha nós temos o Partido Populista da Direita, a AfD, a Alternativa da Alemanha, que tem membros com ligação com o neonazismo ou ideias semelhantes. Inclusive um de seus líderes é uma neta de um ministro de Hitler, e já é o quinto maior do país, e só não assumiu nenhum governo estadual porque foi isolado politicamente. Na Ucrânia tem um famoso batalhão de Azov, que inicialmente era paramilitar, mas depois se tornou um batalhão oficial do país e criou até um partido, e tinha uma certa influência interna, apesar que isso reduziu bastante com o Zelensky, que é o atual presidente, que é judeu. Porém, esse grupo tem vários membros com ligações com neonazistas, usa símbolos neonazistas. Inclusive, nos seus grupos de Telegram, está havendo muita mobilização de jovens para grupos neonazistas, esses mais assumidos. Já na Rússia existe a empresa de mercenários chamada Wagner, que é homenagem ao compositor do mesmo nome, que era amado por Hitler. E o seu líder é amigo e conselheiro do Putin e tem várias tatuagens nazistas mesmo, nele não tem muita dúvida. Esse grupo não só é financiado pelo governo, mas que foi usado em operações militares no Oriente Médio. No Brasil, a gente já teve casos, além desse cosplay de nazista na Secretaria da Cultura, tivemos também um caso bastante pesado do pai da uma governadora interina do Espírito Santo, né, e hoje deputada Daniela Reinhardt. Não sei se pronunciei certo, com certeza não. Meu alemão está enferrujado. O pai dela, o Altair, ele foi professor. Ele negava o Holocausto e outros crimes de guerra da Alemanha nazista, inclusive em sala de aula. Ele trabalhou numa editora antissemita chamada Revisão e tinha nada mais, nada menos que uma suástica em sua piscina. Esse era o nível do cara, e ela foi governadora por alguns meses do estado e ainda é deputada. Ou seja, apesar de ainda o nazismo ser uma força marginal, né, felizmente, os neonazistas existem e têm um poder significativo. A questão é por quê? E eu digo por quê, porque além de ser totalmente imoral, a ideologia nazista é extremamente exclusivista. O nazismo nunca quis ser uma ideologia universal, muito pelo contrário. Hitler tentou no máximo a se aliar com a Inglaterra, Estados Unidos, e aí por necessidade foi atrás dos italianos e japoneses. Então qualquer pessoa que não seja branca de origem anglo-germânica, por autopreservação, deveria ser contrária a essa tese. Mas ela está presente até nos grupos eslavos, que nem eu falei, como a Ucrânia e Rússia, que o próprio Hitler falava que deviam ser exterminados por nome do espaço vital da Alemanha. Né? Então como que isso faz sentido? Aí uma teoria pessoal, porém ainda baseada na tese do Griffin, que o nazismo foi o que melhor entendeu essa necessidade de ser opositor à modernidade e que radicalmente foi nesse sentido. Por exemplo, a modernidade naquele ponto defendia o nacionalismo cívico secular. O nazismo pregava o ultranacionalismo étnico, a tal raça ariana, e se baseava fortemente na religião. A modernidade pregava os direitos iguais à democracia. O nazismo prega a superioridade das raças e uma ditadura. A modernidade se baseava na razão, enquanto o nazismo se baseava na emoção e nos mitos. Se você discorda, é só você ver os próprios discursos do Hitler. Né? O iluminismo, com seu racionalismo, levou a um individualismo sem precedentes, ao cosmopolitismo e, finalmente, ao anarquismo.
Os direitos humanos são baseados no fato de que homens são criaturas da razão, mas a realidade mostra que eles são criaturas do instinto e do impulso. E aqui eu preciso explicar um ponto, né? Apesar de, infelizmente, na época, muitos cientistas se tornarem nazistas, o regime nazista era governado por pessoas de baixo conhecimento científico e anti-intelectuais. O único superior do alto escalão era o Goebbels, e com o tempo o partido intervia na ciência, intervia na produção científica por questões políticas e ideológicas. Eles não tinham qualquer respaldo científico. Né? O próprio Hitler ele exaltava muito mais o povo simples e trabalhador e fazia desdém dos intelectuais. Bom, agora que eu já falei do nazifascismo histórico, eu posso ir para a extrema-direita atual, mas eu vou voltar nos pontos que eu já levantei aqui. Tá? Bem, a extrema-direita, na verdade, é um conjunto de movimentos pelo mundo todo, que tem suas várias diferenças, mas basicamente quase todos ali se baseiam no saudosismo do passado, em líderes populistas, na religião e pregam uma reconstrução da nação. Ou seja, várias características comuns ao nazifascismo. Só que além disso, que é algo bem aceito, é que elas, né, são impulsionadas especialmente por um sentimento de medo e insatisfação com as mudanças sociais e culturais impulsionadas pela ciência, né, atuais como direitos das mulheres e minorias, uma sociedade mais plural e globalizada, pela tecnologia mudar tão rápido, haver mudanças cada vez mais rápidas, e pelo avanço científico derrubar muitas das certezas, né, principalmente religiosas. Não à toa, não só a extrema-direita cresce, mas também movimentos anticientíficos e conspiratórios, como o criacionismo clássico, o terraplanismo, antivacinas, etc. E adivinhe, a extrema-direita abraça esses movimentos. Claro, a crise de 2008 e agora a pandemia também ajudaram esse crescimento, né, por trazer mais pobreza e incertezas. Inclusive, é até engraçado que muitos autores falavam que a pandemia geraria um mundo semelhante ao período entre guerras, que olha só, foi o período que surgiu o nazifascismo. Só que veja, a extrema-direita então ela é impulsionada pelo medo e a insatisfação com a pós-modernidade. Então é natural que os seus membros comecem a buscar ideologias que sejam profundamente contrárias a tal. Hoje, por exemplo, a gente tem a quarta teoria política de Dugin, que está crescendo cada vez mais, que mescla pontos do nazismo e comunismo, e que tem inclusive membros no PDT, né, que são do grupo Nova Resistência, e que inclusive tem a simpatia, a aliança, ou ele faz parte basicamente do Aldo Rebelo, que foi um deputado pelo partido e circulou nas mídias que ele quase foi indicado como ministro pelo PDT para o Lula. Tá? Então eles não têm pouca influência não, para ser sincero. E bem, então assim, com essa essência é natural que a extrema-direita ela vai se tornar cada vez mais anti-intelectual, abraçar cada vez mais conspirações, teorias anticientíficas e assim por diante, e com o tempo abraçar o nazismo. A gente já teve, até aqui no Brasil, de pastores saudando, exaltando Hitler dentro de culto. Então assim, infelizmente a tendência ela é bastante sombria. A tendência é que cada vez mais o neonazismo vai crescendo, cooptando essa extrema-direita. Veja bem, não estou dizendo que todas as pessoas de extrema-direita é nazista. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, na essência, a raiz da extrema-direita mundial e a raiz do nazifascismo, né, historicamente, foi a mesma. E, portanto, a tendência é cada vez mais haver uma convergência. Mais pessoas de extrema-direita se converterem ao nazismo, ao neonazismo ou alguma ideologia, algum pensamento semelhante. Claro, haverá pessoas de extrema-direita que não vão fazer isso, talvez até deixem de ser extrema-direita por perceberem essa tendência, ou vão continuar dando soco em ponta de faca. E aí, grande questão, como é combater isso? Porque se não é algo racional, a ideia não é ser racional, veja bem, é uma questão de sentimento. Até o pessoal que defende, por exemplo, a terra plana, essas coisas, eles falam, olha, eu defendo isso porque ou é coerente com a religião, eles falam, ou porque a humanidade, o ser humano se torna o centro do universo, se torna mais importante. Na teoria da evolução, na teoria da física, o ser humano é apenas um no meio de um planeta que é apenas mais um de milhares de planetas no meio de milhares de galáxias. E é verdade. Então assim, a gente precisa criar alguma alternativa que dê sentido, que dê prazer, que dê importância ao ser humano, mesmo que, né, seja científico, seja coerente, seja histórico. E mostrar que esse não é um caminho, né? Porque esse caminho só vai levar à dor, só vai levar à violência, só vai levar à morte e ao sofrimento. Ok? Então, infelizmente, essa é a tendência que eu vejo, que é o que está ocorrendo mesmo, e também essa é a melhor forma. A gente precisa de mais uma análise
psicológica do que racional. Quando você for debater com o extremista de direita, você não deve se basear nos argumentos, mas sim no quais são os sentimentos e os desejos inconscientes dele ou implícitos ali que ele está tentando falar, né? O que ele está realmente pedindo e querendo. Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro. Diga aí o que vocês acham, vocês concordam ou discordam, deixe os argumentos aí. Comigo vocês podem debater racionalmente, tá? Deixe aí então, e fontes, links na descrição. Pessoal, se você está gostando desse vídeo, não deixe de nos ajudar comprando alguns dos nossos produtos, vou estar com o link aqui na descrição, ou nos mandando um pix de qualquer valor. Se puder nos ajudar, nos ajude, contribua para esse trabalho poder crescer e melhorar cada dia mais. Então é isso, pessoal. Valeu, falou e até mais.